voltando então com a nossa hora do vinho aqui, mais uma vez continuando aqui o nosso debate com o Emerson. Uma coisa bem interessante que você disse no bloco anterior, Emerson, foi a questão da produção das mudanças, da evolução dela, né? Da procura do consumidor de uma maneira diferente, do entendimento. Citou até o exemplo da cerveja, né? Primeiro da tradicional indústria cervejeira, e hoje um mercado que tem crescido cada vez mais, que é o da cerveja artesanal. E isso acontece no vinho também, né? Dessa mudança, dessa evolução, a começar desde das regiões mais tradicionais, por exemplo, o Sul, e até falando até do Nordeste hoje, né, que se produz vinho o ano todo, né? Hoje o Brasil conta com uma produção realmente em praticamente todas as regiões, mas a gente tem sempre que olhar lá para trás e entender toda essa evolução realmente foi muito importante para a gente. Como eu falei, a importância dessas famílias de produzirem as uvas americanas, começarem a produzir os seus vinhos para o sustento da própria família, o início da comercialização. Você imagina, muitas vezes, né, pegando aqui o exemplo de Andradas mesmo, quantas histórias a gente vê dos produtores que faziam seus vinhos, enchiam os tonéis e iam para São Paulo vender, né? E chegava lá, o pessoal enchia os garrafões, quer dizer, e quantas pessoas, eu lembro muito do meu sogro contando isso, dele sair de Campinas e ir para Jundiaí com o carro cheio de garrafão para ir nas vinícolas encher o garrafão, né? E essa história ela se repete lá no sul também, se repete em todas as regiões produtoras de vinho. E aí você tem uma evolução, que é qual? Quando essas famílias começam a ter uma comercialização muito grande, surgem as cooperativas. E as cooperativas elas querem o quê? Volume. Então, dá-lhe produzir uva. Então, onde tinha um espacinho para produzir uva, todo mundo produzia e mandava para a cooperativa. Muito bem. Com a chegada de algumas indústrias estrangeiras, começa a mudar um pouco isso, porque as indústrias estrangeiras vão dar condições para essas famílias se qualificarem para ter uma uva de mais qualidade. Então, aonde o cara produzia 10 toneladas de uva, começa a produzir 4, mas ele tem uma qualidade excepcional. Onde muitas vezes ele carregava essa uva para produção em caixas de madeira, na própria carroça, onde tivesse, nesse momento eles recebem caixas de plástico para carregar uma quantidade específica de uvas para que os cachos não machuquem, né, um sobre o outro, não pesem e comecem a machucar a uva, e ali já começa o processo de fermentação. Porque a uva estourou o cacho, deu uma prensadinha nela, já começa a fermentação. Então isso já vai uma evolução em busca de uma qualidade, e depois isso vem trazendo novas tecnologias, aí começam as produções de uvas vitiviníferas, as uvas finas, ainda com um problema de clima, porque aí a gente entra com a questão de climática, que é um problema sério, mas ainda não temos tanta tecnologia envolvida, mas você já tem a uva. Então já começam a trabalhar essas uvas, a coisa vai evoluindo, novas tecnologias vão surgindo, muitos vão estudar, vão aperfeiçoar seu conhecimento, vão lá fora, trazem essas tecnologias, implantam. Quer dizer, e aí você chega hoje num ponto que você tem uma produção, onde você tem problemas com o clima. O pessoal faz um escaneamento da área. Então ele consegue detectar as parcelas, aonde vai dar uma uva de qualidade, quando aquela uva vai estar boa, quando não vai estar. Ele consegue drenar o solo, ele consegue implantar tecnologias que são totalmente produtivas e qualitativas para o vinho. Então isso é muito bacana. E chega ao ponto da gente ter o sistema de dupla poda, né, que surgiu para ajudar o Sudeste e as demais regiões do Brasil, para que você tenha uma colheita de qualidade. Ou seja, nesse processo de inversão da colheita, né, você tem um período do ano que é o clima perfeito para a maturação da uva, você consegue que essa uva mature de acordo, você consegue ter um vinho de qualidade. E isso está enraizando pelo Brasil. Então, e isso está despertando também muito interesse do pessoal lá fora, com certeza, porque a gente está tendo um problema climático, cara, no mundo. Né? A gente teve recentemente essas inundações lá na Alemanha, coisas que nunca teve. Destruiu várias vinícolas, várias plantações de uva.
Você tem champanhe, já está tendo um problema com a questão do aquecimento global, porque ali é uma região mais fria. Você tem uma uva que tem uma acidez para fazer o champanhe. Então, você tem que começar a olhar, né, deixar um pouco a tradição de lado e olhar o que o mundo está contando para a gente. E o Brasil está fazendo isso de uma maneira muito, muito perfeita. Né? E os resultados são o que a gente está tendo na taça e o reconhecimento em alguns concursos internacionais que já estão premiando os vinhos, além dos espumantes e dos sucos que a gente tem aqui no país. De excelente qualidade, Exatamente. né? E até nessa questão da premiação, eu trago aqui uma pergunta do Ricardo, que está nos acompanhando. Ele disse que se a gente ainda podemos falar que ainda vivemos uma certa fetichização, ou seja, existe um fetiche por conta das mercadorias dos vinhos importados. Como superar isso? Você tocou até no bloco anterior um pouco nessa questão, né? Que existe ainda aquela ideia, não, mas o importado, existe isso muito ainda? E qual seria um caminho para a gente vencer e superar essa colocação, essa procura do consumidor, melhor dizendo? Então, quando o mercado abriu, né, lá no início dos anos 90, a gente foi bombardeado por produtos importados de qualidade um tanto quanto duvidosa, e você começa a deslumbrar com isso, né, cara? Porque vamos pegar um exemplo automobilístico, né? A gente tinha ali 3, 4 grandes fábricas de carro, e aí de repente chega um carro da Rússia, né, cara? Então todo mundo fala, pô, que coisa sensacional, né? Comprar um carro russo, né? É bom? Eu tive, não é. Sofri muito com isso, né? Mas é um fato, né? Poderia ter partido por uma linha do que a gente tinha aqui no Brasil, que seria muito melhor, mas era aquilo desse deslumbramento, né? Isso da curiosidade, talvez. E até daquele negócio, né, cara? Porra, tô com um carro importado, né? Tô tomando um vinho importado, tô tomando um uísque importado, enfim, a gente começa a valorizar isso nesse momento, né? O mercado valoriza isso, você tem um volume muito grande de informação chegando. E o marketing muito forte. E o marketing muito forte, porque chega ali em grandes empresas que têm um potencial muito grande de conquistas de mercado, né, cara? Então deslumbra realmente todo o público consumidor. E o vinho não foi diferente, quer dizer, e aí você tem, também entra a questão de parcerias de governos, quer dizer, o governo acaba facilitando questões, taxas de impostos de produtos importados, quer dizer, o produto vai chegar aqui com uma qualidade, com preço bem inferior, com taxas inferiores do que o próprio produtor aqui no Brasil paga. Então isso acaba sendo também um fator que desperta, que o consumidor chega na gôndola do supermercado, é aquela coisa, né? Ele vai olhar e falar assim, eu tenho um vinho brasileiro que custa 30, mas eu tenho um chileno que custa 20. Obviamente ele vai optar assim, né? Ainda está escrito reservado, né? Reservado para mim, né? Então eu vou levar esse vinho para casa. Então é o deslumbramento. E aí chega em casa, fala para a esposa, fala, hoje eu vou fazer um jantar especial e nós vamos tomar um vinho chileno que eu comprei aqui, reservado para esse momento para gente. Reservado para você, reservado né? Para você. Então tem todo aquele, né? Esse marketing envolvido aí, enfim. Mas isso não quer dizer que essas condições, né, acabam sendo qualitativas para a gente aqui, enquanto consumidor, enquanto essa busca por aromas e sabores específicos do vinho. Né? Porque daí a gente começa a ver que muitos produtos chegam aqui por um preço que você... E aí você entende essa questão da produção, o produto chega aqui com... Você fala, não é possível chegar ao preço que está chegando. Se você for pensar em matéria-prima, transporte, taxa de imposto, fora preço de dólar e euro. Mão de obra. Enfim, são coisas que encarecem qualquer produto, né? E aí o vinho chega aqui com um preço bem atrativo para o consumidor. Então você já começa a desconfiar do que está ali dentro. E aí sim existem casos de que produtos são feitos lá fora exclusivamente para ser mandado aqui para o país. Então a gente precisa parar um pouco com isso, trabalhar. Né? Trabalhar um pouco. E eu falo muito assim, se a questão é preço que o consumidor busca,
vá no vinho, vá no produto brasileiro, né? Valorize o produto brasileiro. E aí você vai ter um produto mais próximo daquilo que é a sua expectativa, do que você, às vezes, ter uma experiência desagradável. Porque a partir do momento que você tem uma experiência desagradável, cara, para você reverter aquilo, é muito grande. Então é comum, eu vejo muito isso nos eventos, principalmente nos eventos de rua, quando você serve, a pessoa chega e fala assim, que bom, tem vinho. E quando a gente vai para um evento de rua, você tem que levar um leque de opções muito grande. Porque você vai ter o cara que só toma vinho suave, vai ter o cara que só toma vinho de uvas americanas, vai ter o cara que só toma vinhos secos de estrutura um pouco mais sutil, e aí vai evoluindo. Então você tem que estar pronto ali para atender todo mundo. E a pessoa às vezes chega ali e fala assim, que bom que tem vinho. Daí você tem que orientar a pessoa da onde ela está indo, né? Onde ela está, qual o nível do paladar dela. Então, a primeira pergunta que a gente faz, que vinho que você gosta? Suave ou seco? 90% dos casos, a pessoa fala assim, não, eu gosto de suave, porque seco, nossa, se eu tomo vinho seco, me dá uma dor de cabeça, porque eu tomo vinho seco, seca demais a boca, eu tomo vinho seco, nossa, outro dia eu tomei um argentino, um chileno, né? Ou seja, a pessoa teve uma experiência desagradável. E para você reverter isso, é muito difícil, cara, porque é a memória afetiva. Funciona um gatilho ali de... Exatamente, é uma memória afetiva. Então, a gente precisa tomar cuidado, existe esse fetiche com relação aos produtos importados, mas a gente tem que estar sempre com um sinal de alerta ligado, porque nem sempre é um produto que vai atender a sua expectativa. Que vai agradar, né? Que vai agradar. E nessa questão, talvez, desse fetiche, até num ponto importante que você tocou, que é a questão do valor que muitas vezes os produtos chegam à gôndola ali, a disponibilidade de compra do cliente, né? Teria algo ser trabalhado no Brasil, o governo deveria olhar com um olhar mais atento, com mais carinho para a questão das políticas públicas, no tocante à produção do vinho, a questão talvez de mudar da categoria de bebidas para alimentos. Existe alguma ação nesse sentido que favoreceria o mercado nacional? Com certeza. Uma delas seria ter pessoas qualificadas no governo que entendessem de vinho. Começar por aí, porque se você tem no próprio governo, e não estou falando desse governo, todos, né? Se você pegar as listas de exigências de jantares e tudo mais, são tudo vinhos importados. Quer dizer, então você tem, em vez de você fazer a lição de casa, né, você não faz, quer dizer, você não valoriza o seu produto. Quer dizer, agora parece que surgiu uma normativa lá que todos os eventos, as embaixadas brasileiras lá fora vão precisar servir o vinho brasileiro nos jantares. Então isso já é um grande avanço, um grande ganho, né? Então a gente precisa disso, cara. A gente precisa desse apoio. E até também o governo precisa entender que não é a questão do produto em si, cara, é a questão de todas as famílias que estão por trás disso, cara. São milhares de famílias no Brasil que estão por trás produzindo uvas para que esse vinho chegue no mercado. Quer dizer, e nós estamos num processo de evolução dentro do consumo do vinho, né, de novos adeptos ao consumo do vinho. Então a gente precisa realmente que o governo olhe isso com outros olhos, que entenda aquilo que está acontecendo ali. A gente está tendo um processo evolutivo muito bom. Hoje o Brasil já conta com diversas indicações geográficas, que é muito importante, não só para a produção do vinho, mas toda a cadeia que envolve o vinho, toda a cadeia que envolve o enoturismo. O enoturismo é riquíssimo, cara. Nós estamos numa região aqui de Andradas que é rica no enoturismo. E por que o enoturismo não está inserido dentro dos planos turísticos do governo? Por que a hora que o governo vai lá fora, nas feiras de turismo, não leva também, além de levar o Carnaval, Pantanal, Amazonas, não leva também o enoturismo aqui do sul de Minas, o enoturismo lá do sul do Brasil? É preciso que a gente começar a fomentar isso. O pessoal de fora precisa enxergar que o Brasil tem produção de vinhos bons aqui, que tem um enoturismo forte, né? Nós estamos hoje aqui na Casa Geraldo, que está recebendo a gente aqui de uma forma muito carinhosa. O fluxo de gente que tem aqui no final de semana na Casa Geraldo é impressionante, né? Acho que talvez você até consiga falar mais precisamente do volume, mas eu acredito que chega a algo em torno de 5, 6 mil pessoas no final de semana. Isso fora da questão da pandemia, né? Mas hoje, né, a gente chegou aqui e está um volume de muita gente. Então a gente precisa valorizar isso, a gente precisa valorizar o que é o nosso produto. E eu acredito que com essas indicações geográficas que eu falei, isso contribui para a qualificação dos serviços que estão envolvidos
junto com a produção do vinho, né? E nessa questão da indicação geográfica, a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, da Serra da Mantiqueira, né? Questão da produção de terras vulcânicas, né? Podia falar um pouquinho nesse sentido também, que é algo que realmente agrega um valor e que atrai muito também ali a questão do turista para esse quesito, né? Do consumidor. Sim. Não, eu acho que a descoberta da dupla poda, essa produção que vem sendo feita aqui na Mantiqueira, ela é formidável. Eu sou um apaixonado pela Mantiqueira. A minha família é de Campos do Jordão, então eu vivo a Mantiqueira desde que eu nasci, praticamente, né? Acompanho a Mantiqueira desde que eu nasci. Adquiri um carinho muito grande aqui por Andradas, frequentemente estou por aqui também. Então, você vê que é uma região muito ampla, com qualidade em diversos produtos, em diversas culturas, riquíssima em culturas, tanto gastronômicas como turísticas, como em artes, paisagens, enfim, é uma região realmente muito rica. E para o vinho contribuiu demais, cara, demais para a evolução, tanto da produção do vinho, como também para quebrar um pouco essa mística, né, cara? Porque antes você também estava isolado só lá no sul, a produção. Tirando, né, a gente já está falando de um período mais aqui dentro da nossa realidade, né? Não vamos esquecer do passado que teve, como era aqui a região de Andradas e tudo mais, mas a produção acabou se concentrando mais lá no sul, o volume de produção. E você está aqui em São Paulo para ir para o sul, às vezes complica, né? Não é sempre que você tem disponibilidade para pegar um avião. Não é tão simples, né? Não é tão simples, né? E hoje você tem essa possibilidade, e falo de São Paulo por ser um grande centro, mas você tem Rio de Janeiro, a proximidade com o Rio de Janeiro, que é outro centro enorme e que atrai muito turista, né, para cá. Quer dizer, você tem condições de atender esses turistas dentro de um enoturismo de altíssima qualidade, com produtos que atendem todos os níveis. Aquilo que a gente falou. É importante a gente sempre frisar a questão dos níveis de paladares de cada consumidor. Né? Dentro do marketing, a gente fala sempre da questão do público classe A, B ou C. Hoje, a gente já não pode falar isso. A gente tem que falar de nichos de mercado. Porque você tem o cara que toma o vinho suave em todos os níveis, na classe A, B e C. Não é porque ele está na classe A é que ele só vai tomar vinho fino. Não, o paladar dele às vezes não está pronto para isso. Então a gente tem que detectar nichos. E hoje o que a gente tem esse enoturismo tão forte aqui na nossa região, com esses produtos de qualidade, tanto dessa linha de vinhos de mesa, como também da linha de vinhos finos, que ganhou muito espaço dentro do mercado de vinho fino brasileiro, e logo será do mundial, por conta desse sistema de dupla poda desenvolvido inicialmente aqui na Mantiqueira, né? Então isso foi muito bom. E essa questão até do enoturismo também, no turismo enogastronômico, né? É bem interessante, Emerson, de algumas ações, por exemplo, a questão do vinho, da produção familiar, né? O vinho, ele proporciona, ao meu ver, assim, algo que, por exemplo, a produção de grãos não favorece, né? Nesse sentido, você consegue plantar uma área imensa de milho, soja, outros commodities aí, o que você não consegue fazer com o vinho, com a uva, né? Você não consegue fazer uma área desse tamanho, desse porte, e você conseguir qualidade. Vai muito nisso que você disse há pouco agora, dessa questão, olha, eu tinha uma área que produzia X, agora eu estou produzindo a metade disso, estou trabalhando qualidade. E isso favorece a agricultura familiar, né? Talvez é uma possibilidade para a pessoa, por exemplo, da região, que ele trabalha muito com café, de estar buscando essa outra vertente, esse outro nicho de mercado, que seria a produção do vinho, né? Produção da uva. E isso tem atraído o turista também para essa questão da experiência, né? Já tenho relatos, já vi pessoas dizendo nesse sentido, ó, tem uma área pequena, eu produzo aqui X garrafas por ano, tenho um chalezinho aqui, consigo atrair turistas, vender o meu vinho, um vinho de qualidade, e de acordo com o público também ali, né? Que aquele público ele espera, né? Sim, eu acho que isso vai começar a despertar interesse de outros produtores. Na verdade, a gente até tem alguns casos já que está acontecendo isso, ou seja, o cara tem um outro cultivar e ele está abrindo um espaço para a produção da uva e, consequentemente, do vinho. E hoje você tem no Brasil condições, você não precisa necessariamente
produzir a uva e o vinho na sua propriedade, porque a gente sabe que é um custo que acaba sendo elevado demais. Você tem meios que proporcionam, você pode produzir a uva, você pode vinificar em algum outro lugar, você tem consultores que atendem essas produções de uvas para que se transformem em vinho. Você pode comprar essa uva, não tem a uva, mas eu quero comprar a uva e quero fazer o vinho. Existe essa possibilidade. Agora, a riqueza que isso traz, e acho que o que desperta para o enoturismo principalmente, é essa questão da família. Essa questão da experiência que o cara vai ter ali. Então, é aquela coisa até do colonial, né? Uhum. Você tem uma produção que você faz no seu quintal, você produz uma quantidade pequenininha ali de vinho e você vende ali na frente da sua casa. Então, isso é uma coisa que atrai os olhos de quem quer uma vivência diferenciada. Algo ímpar, né? Exatamente. Sabe, que você vai ter um atendimento diferenciado, você vai ter um produto diferenciado. Então, isso é uma coisa que vale muito a pena e vai despertar o interesse. Assim como está tendo, até deixando um pouco essa coisa da vida do campo, os grandes centros hoje estão tendo a produção dos vinhos, que chamados vinhos de garagem. Uhum. Ou seja, o cara vem aqui em Andradas, por exemplo, compra a uva, leva onde mora, em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, e ele tem uma mini vinificação na garagem dele. E ele faz ali. Então são meios, e isso é a comprovação de que o vinho, a produção do vinho no Brasil atingiu uma maturidade legal. Porque você já tem diversos meios circulando no mercado. Então não é só mais também aquilo de, vou produzir a uva, vou fazer o vinho, vou vender. Você pode produzir a uva, vender, você pode fazer, mas você tem a questão da família ainda sendo a grande riqueza, o grande atrativo para o mercado. E pensando aí nessa questão da família, né? Primeiro da diversidade, primeiro a gente vê as pessoas brincam, né? Quando sai o carro, né? Posso escolher a cor? Pode, desde que seja preto. Hoje você não tem essa questão no vinho, não. Hoje eu tenho simplesmente esse produto. Você tem essa diversidade que enriquece, né, o mercado. E você tem também aquela questão do atendimento ímpar ali, daquela experiência com a família e pegando ali, puxando até a sardinha pra gente aqui, andradense, que é mineiro, né? Da receptividade, que é algo diferente. É diferente, por exemplo, de você comprar um produto, o mesmo vinho que seja, numa prateleira no supermercado, onde você simplesmente chega, olha, escolhe pelo seu paladar ali, ou se você quer se aventurar, se está começando esse mercado, de você ter a experiência de estar dentro da casa da pessoa, dentro do ambiente produtivo, de produção dela ali, e você entender como é o processo e você, a partir desse entendimento, a partir dessa experiência, você fazer a sua escolha de acordo com o seu paladar, né? Essa questão ela é muito bacana para o mundo do vinho. Até porque, na verdade, deveria ser tanto essa afetividade num atendimento de uma produção familiar ou numa vinícola, também deveria ser no mercado. Uhum. Né? Eu falo que eu sou entusiasta de corredor de supermercado. Uhum. Porque eu sempre, eu vou fazer compra, eu paro no corredor onde tem os vinhos, eu fico parado ali, meio olhando para ver a hora que entra um cliente para comprar um vinho. E é igual um jogo de futebol. A pessoa vai olhando, você fica lá torcendo, ela vai fazer, ela vai pegar. Então ela está passando pelos vinhos importados, ela está lendo, ela está chegando no vinho brasileiro, ela vai pegar. A hora que ela pega o vinho brasileiro, cara, dá vontade de você gritar gol, né? Assim, tão empolgante que é você ver a pessoa pegando um vinho brasileiro. Mas falta, eu acho que aí é uma questão de investimento dos empresários dentro desse setor de supermercado, e de alguns outros também, de ter pessoas qualificadas para incentivar e orientar a pessoa da melhor forma possível. Que é a mesma coisa, o cara chegou numa produção pequenininha. O cara ele vai vender aquilo ali, porque aquilo ali é a alma dele. Então, você vai comprar esse vinho, porque esse vinho é um vinho tinto, produzido aqui na nossa terra, desde a família não sei o quê, da quinta geração, você se empolga com aquilo. E a hora que você conhece a história do vinho, você vai degustar, muda completamente a sua percepção. Uhum. Por que a gente não pode transferir isso para o supermercado também? De ter uma pessoa ali que vai chegar e falar assim, que vinho você procura? Procura um vinho que seja mais aromático, hoje eu vou cozinhar isso, quero precisando de um vinho. Você vai direcionar o cara, falar assim, você vai ter essas opções. Esse aqui é um vinho assim, esse aqui é um vinho que tem essa história, esse aqui é um vinho que tem aquela história. O cara vai se empolgar e muitas vezes vai comprar até mais de uma garrafa. Uhum.
né? Porque é o emotivo, cara. A questão do vinho, ela é muito emotiva. Você precisa estar envolvido com ele para você estar sempre buscando diferenciais, né? E a gente tem isso dentro do mercado. Você falou, você tem uma diversidade de vinhos muito grande. E graças a Deus, o consumidor de vinho ele não é fiel. Ele não pode ser fiel. Ele tem que buscar sempre coisas novas. Porque você tem uma determinada uva que é plantada aqui no sul de Minas, que é plantada no sul, que é plantada no Chile, que é plantada na Argentina, que é plantada no Uruguai, na Itália, quer dizer, no Nordeste, você tem como descobrir o que essa uva plantada em cada região pode te proporcionar de vivência, de experiência, né? Então isso que a gente precisa empolgar as pessoas, só que não assustar as pessoas. O que a gente acaba vendo em algumas situações de mercado é a pessoa falando assim, eu quero um vinho suave. Daí o cara fala assim, não compra vinho suave, só suave é ruim. Pega esse aqui, ó, esse aqui é bom, foi premiado. O cara leva para casa, ele está acostumado a tomar o vinho suave, ele vai tomar, vai cair naquilo que eu falei, a experiência desagradável. Fechou a janela. Fechou a janela. Então, o vinho é história, o vinho é amor, o vinho é paixão, o vinho remete a sensações agradáveis. Então, a gente tem que sempre despertar isso nas pessoas. Pega um italiano para falar sobre o vinho dele. Cara, você chora. Apaixonado, né? Ele fala de um vinho com tanta emoção que você chora do lado dele. Por que a gente não tem isso também, né? Então, a qualificação dessas famílias, a qualificação desses profissionais, ela é fundamental para que a pessoa consiga transmitir todo o sentimento que teve naquela produção daquele vinho para a pessoa levar para casa. Que é algo que favorece o turismo. Exatamente. Tá muito boa, muito gostosa, prazerosa o nosso debate aqui, nossa conversa, né? Mas a gente vai para o comercial e volta já já.